De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Senhor,
Nesta noite que nós estamos reunidos aqui, com o propósito de relembrarmos a Tua morte de cruz por nós, a Tua palavra, Pai, nos faz refletir sobre que escolhas temos feito, sobre o que temos feito de Ti, Senhor Jesus, nas nossas vidas. Senhor, diante da Tua palavra, Pai, nós nos vemos como um espelho e podemos sentir que nós não somos nem um pouquinho melhores do que essa multidão que mandou Te crucificar, Jesus. Porque na verdade, todos nós estávamos ali dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Todos nós estávamos Te crucificando ali, Senhor. Com certeza, se estivéssemos no meio daquela multidão, faríamos o mesmo. E com certeza hoje ainda fazemos o mesmo, Senhor. Quando nós acolhemos na nossa vida o pecado, quando nós decidimos deliberadamente fazer a nossa vontade, não a sua, quando optamos em obedecer à voz do mal, estamos preferindo Barrabás e estamos Te crucificando de novo, Filho de Deus. Mas nessa noite, Senhor, nessa noite, nós queremos nos humilhar diante de Ti, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas maldades, pedir perdão por todas as vezes que Te crucificamos e ainda o fazemos. Nós queremos, Senhor, sairmos daqui nessa noite como novas pessoas, sairmos daqui nessa noite com uma nova mentalidade, com uma nova disposição de coração, prontos para Te acolher, Jesus, prontos para decidirmos fazer a Tua vontade e não a nossa, não a da carne, não do inimigo, Senhor. Faz esse milagre em nós precisamos. Que a Tua palavra possa cair como chuva suave sobre os nossos corações, sem impedimento algum. E que nós possamos, Pai, ao sermos lavados pela Tua palavra, purificados pela Tua palavra, possa ser tirado de nós tudo que não presta, tudo que não provém de Ti, tudo que não é bom, Pai, e seja colocado em nossos corações tudo aquilo que é bom e que nos aproxima de Ti, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra que Deus me deu para esta noite, relembrando a crucificação do Senhor Jesus, uma palavra que tem tudo a ver também com a mensagem do domingo passado. Domingo passado nós falávamos sobre um dos complexos, um dos traumas mais prejudiciais para a vida do ser humano, que é o complexo trauma, o sentimento da rejeição. O sentimento da rejeição é um dos mais destrutivos para a vida do ser humano. E eu falava que Jesus foi rejeitado no seu nascimento, Jesus foi rejeitado durante a sua vida, Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, e nós, os que o recebemos, fomos chamados filhos de Deus, a saber os que cremos no seu nome. Jesus não foi rejeitado só no seu nascimento. Quando Ele nasceu, não havia lugar em hospedagem alguma, e Ele teve que nascer numa estrebaria, lugar onde ficavam os animais, lugar onde se recolhiam os animais, e não havia lugar ali em nenhuma estalagem para Ele. Durante toda a sua vida Ele foi rejeitado. Os seus próprios compatriotas, o tempo todo, não o acolheram.
E durante a sua morte, agora durante a sua morte não foi diferente. Traído pelos seus, acusado injustamente, entregue às autoridades para ser julgado. Pilatos propõe uma troca. Olha, época de Páscoa. Na Páscoa nós costumamos soltar um preso. Se vocês disserem que nós devemos soltar Jesus, nós soltamos Jesus. Mas existe uma outra opção. E essa outra opção é nada mais, nada menos que um homem sem nome. O nome desse homem era Barrabás, que quer dizer filho de um pai. Na verdade, ele não tinha uma identidade. Ele deveria ser filho de alguma mãe solteira, uma criança que foi muito mal criada na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, e se enveredou pelo caminho do crime. Era um bandido. Geralmente o filho levava o nome do pai, Simão Bar Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas. O prefixo bar no hebraico quer dizer filho. Toda palavra que tem bar quer dizer filho. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Não o Jesus que nós estamos falando. E assim vai. Só que Barrabás, ele era Bar-Aba. Aba quer dizer pai. Então ele era Bar-Aba, filho de um pai. Não se sabia o nome do pai dele. E ele se enveredou pelo caminho do crime, como toda criança largada na vida, abandonada. Ele cometeu alguns homicídios. Ele era um homem rebelde no meio do povo. Mas não sabemos por qual motivo, diante daquela escolha, o povo, a multidão, a uma só voz, diziam: soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Queridos, eu e você não temos condições de sentir um pouquinho da dor que o Filho de Deus sentiu naquele momento. Como que é essa dor, hein? Ser rejeitado por toda aquela multidão, por todos os seus, ser trocado por um bandido, por um homem sem nome, um homem sem descendência, um homem sem nenhuma honra. Jesus, o próprio Filho de Deus, que o tempo todo amou, que o tempo todo se entregou, que o tempo todo andou fazendo o bem. Durante os 3 anos de caminhada aqui na terra, ele curou os enfermos, ressuscitou mortos, purificou leprosos, libertou endemoniados, restaurou famílias. Ele só fez o bem. E agora, diante de uma condenação injusta, uma acusação injusta, o povo prefere que soltassem Barrabás e crucificassem Jesus, o Filho de Deus. Nem Pilatos, o governador, ele entendeu. Ele ficou meio que: não estou entendendo. Um homem que comete vários crimes, é um homicida, é um bandido, é um fora da lei, um homem que não vale nada, é preferido em troca de um homem justo e inocente que havia sido falsamente acusado. Pilatos então não tem outra coisa a fazer senão lavar as mãos. Olha, eu lavo minhas mãos, eu deixo a responsabilidade com vocês, mas antes eu faço uma pergunta: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Olha a pergunta de Pilatos: que farei de Jesus chamado o Cristo? Que farei com esse homem? Crucifica.
a resposta da multidão. Até a própria esposa de Pilatos havia sido alertada em sonhos: olha, não põe a mão sobre esse homem inocente, porque em sonho eu sofri por causa disso. Pilatos lembrou-se do sonho, lavou as mãos e entregou a responsabilidade para o povo. Povo que declarou com seus próprios lábios: recaia o sangue dele sobre nós, nós nos responsabilizamos por isso, recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Queridos, até hoje muitos não entendem porque o povo judeu é um povo tão sofrido. No Holocausto, milhões de judeus foram mortos. Em guerras até hoje, milhões e milhões são mortos. Povo perseguido em todo o mundo. Mas poucos atentam para esse fato, que no versículo 25, todo o povo, a maioria ali judeus, eles responderam: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles pediram o sangue do Filho de Deus, e até hoje eles veem o sangue derramado sobre seus próprios filhos. Olha só, queridos. Agora nós entendemos porque o povo judeu sofre tanto. Mas, queridos, o povo judeu não é mais culpado do que nós. Nós não somos menos culpados que o povo judeu, porque nós também estávamos ali no meio daquela multidão dizendo: crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E até hoje, quando nós pecamos, quando nós escolhemos agradar a nossa própria carne, quando nós escolhemos agradar o Barrabás que existe dentro de nós, quando nós mandamos soltar o Barrabás que eu tenho, você tem, todos nós temos, todos nós temos um Barrabás, sabe, aquele bandido que vez por outra quer aflorar na nossa carne, na nossa pele, aquele bandido que vez por outro quer sobressair, quer se impor. Nós temos um Barrabás, que nós lutamos diariamente contra ele. Nós queremos agradar o Filho de Deus, nós queremos deixar o Filho de Deus livre na nossa vida, mas vez por outra nós estamos dizendo: solta Barrabás, deixa Barrabás livre, deixa Barrabás agir. Mas Barrabás tem que ser mantido preso. Barrabás é perigoso. Barrabás é bandido. E por que nós, vez por outra, preferimos Barrabás do que Jesus? Essa é uma pergunta que ficou na mente de Pilatos. Por que o povo preferiu Barrabás? Eu estou tentando mostrar para você, querido, que nós não somos melhores do que os judeus que mandaram crucificar Jesus. Diariamente nós crucificamos Jesus, verdade. Quando nós escolhemos o pecado, quando nós nos entregamos à nossa carne, quando nós queremos seguir o curso desse mundo, seguir a multidão, quando nós não queremos a vontade de Deus, quando nós não escolhemos o Filho, estamos novamente dizendo: crucifica-o, crucifica-o, queremos Barrabás. E a pergunta que não quer se calar: por quê? Por que escolher Barrabás? Se Barrabás representa a morte, se Barrabás representa a maldição, se Barrabás é destruição, por que rejeitamos o Filho de Deus, que é paz, que é vida, que é alegria, que é amor, que é justiça, que é tudo de bom? Por que nós rejeitamos o Filho de Deus e escolhemos Barrabás? Essa é uma pergunta que não quer se calar. Talvez seja por causa da nossa própria tendência pecaminosa, nossa tendência da nossa carne. A carne não deseja as coisas do Espírito. E há uma constante luta entre a nossa carne e o nosso espírito. É verdade ou não é?
É verdade. Nós travamos essa luta diariamente. Como é difícil escolher o Filho de Deus, e como é fácil escolhermos Barrabás e rejeitarmos o Filho. E a pergunta que Pilatos fez, que nós fazemos para nós mesmos: que farei eu de Jesus, chamado o Cristo, ungido de Deus? Que farei com Jesus? Será que eu vou crucificá-lo? Será que eu vou escolhê-lo para ser meu Senhor, meu dono, obedecer a Ele, me submeter a Ele, me entregar a Ele? Que farei de Jesus? Será que eu colocarei Ele acima de todas as minhas prioridades? Ou eu vou deixar Ele num plano inferior na minha vida? Que farei de Jesus? Será que eu seguirei a Ele? Ou permanecerei em cima do muro, sem me decidir se eu sigo a Jesus ou não sigo? Será que eu negarei a Ele como Pedro negou? Será que eu trairei a Ele como Judas o traiu? Será que eu fugirei como Marcos fugiu? Inclusive fugiu pelado, de tanto medo. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Percebam, queridos, que a multidão tinha um livre-arbítrio. Eles poderiam escolher livremente, assim como eu e você podemos escolher livremente. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus não nos criou automatizados, robotizados, mecanizados, como um bichinho mecânico, que a um toque do botão faz isso, o outro toque faz aquilo. Mas Deus, Ele nos criou e nos dotou disso, que é chamado livre-arbítrio, livre escolha, porque nós temos liberdade de escolher, porque o próprio Senhor, Ele quis que nós demonstrássemos o nosso amor leal e sincero para Ele. Ele não quis seres mecanizados, robotizados, mecanizados. E aí é que nós travamos a nossa luta, porque há um Barrabás que quer que nós optemos por ele. Há um Barrabás que constantemente quer ser escolhido por nós, e nós ficamos na dúvida: Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? À primeira vista, quando a gente lê um texto desse, a gente fica como Pilatos, não entendendo por que uma multidão, ali tinha pessoas sábias, inteligentes, tinham pessoas com discernimento, e como que uma multidão dessa escolhe um bandido, que é um perigo para uma sociedade? Um homem desse solto, todos estavam em perigo, todos podiam ter sua carteira roubada, sua casa furtada, seus bens saqueados, porque o cara era um perigo, era um bandidão mesmo. E o povo ainda escolhe: olha, solte ele, solte Barrabás, e crucifica Jesus, que nenhum crime havia cometido. Gente, à primeira vista a gente olha assim e a gente não entende como que o povo fez essa escolha, mas é a mesma escolha que eu e você fazemos todos os dias. Cada vez que nós optamos em seguir os conselhos de Satanás, em atentarmos aos seus pedidos, em agradarmos a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, estamos mais uma vez rejeitando o Filho de Deus, dizendo: crucifica-o, e acolhendo Barrabás, pedindo para soltá-lo em nós. Cruel, né? Triste. Mas acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós, e nós não entendemos porquê. E Jesus, com todo o amor do mundo, eu fico imaginando o olhar de Jesus naquele momento. Como seria o olhar de Jesus para aquela multidão
que Ele tanto bem fez. Eu fico imaginando Ele olhando ali os cegos que Ele restaurou a vista, os aleijados que Ele curou, os mortos que Ele ressuscitou, os endemoniados que Ele libertou, todos ali no meio da multidão, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E eu imagino o olhar de Jesus para aquela multidão, não um olhar de reprovação, não um olhar de condenação, não um olhar de revolta, mas um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar acolhedor. É o mesmo olhar que Ele olha para mim e para você hoje. Apesar de o rejeitarmos, apesar de dizermos crucifica-o, Ele ainda olha para nós com um olhar de amor, Ele ainda olha para nós com um olhar de carinho. E Ele diz: olha, ainda que você me crucifique, ainda que você me mate, ainda que você me rejeite, ainda que você me despreze, eu ainda te amo. Eu ainda te amo. E vou continuar te amando. Sempre. Sempre. Independente de qualquer coisa. Porque o meu amor por você é incondicional. Ou seja, não estabelece nenhuma condição. Você pode ser quem você é, quem você for, quem você foi. Você pode fazer o que você faz, o que você fez, o que você fará. Eu ainda continuo e continuarei te amando. Porque Deus não pode se negar a si mesmo. Ele não pode se negar. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel para conosco. O seu amor é eterno. O seu amor não acaba nunca. Isso nos dá liberdade total para pecarmos, para continuarmos no erro, para fazermos tudo que não presta? De jeito nenhum. Isso nos leva a refletirmos e a pensarmos: o que faz Jesus nos amar dessa forma? Se Ele nos ama dessa forma, Ele não merece minha traição, Ele não merece minha rejeição, Ele não merece o meu desprezo. É que nem quando o marido ama de verdade a sua esposa, só de pensar na dor que ela sentiria numa traição, o camarada pensa 10, 20, 30, 100, 1000 vezes antes de fazer qualquer bobagem, não é assim? Só de pensar a dor, porque ele ama. Da mesma forma a esposa, quando ama, pensa milhares e milhares de vezes: não posso nem vacilar, nem pensar em vacilar, porque a minha amada ou meu amado sentiria muita dor. E como essa pessoa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, eu não posso querer sentir essa dor que ele vai sentir, essa dor que ela vai sentir. O amor é assim, queridos. E é assim que deveria ser o nosso amor para com o Filho de Deus. Se o Filho de Deus me ama tanto, me quis tanto e me quer tanto, tão bem, se Ele fez e faz tudo por mim, se Ele deu a sua própria vida por mim, eu não quero entristecê-lo, escolhendo Barrabás, escolhendo agradar a minha carne. Mas o problema é que muitas vezes nós saímos daqui com essa decisão: não, a partir de hoje, a partir de amanhã, eu escolho Cristo, eu fecho com Cristo. Minha vida é de Cristo, a minha vida é de Jesus, eu sou dele, ele é meu. E nós estamos convictos disso. Aqui é um ambiente que a gente consegue, né? Aqui nós estamos numa atmosfera espiritual, parece que tudo é possível, parece que é possível nós fazermos qualquer coisa para Deus, qualquer coisa por Jesus, é possível nós sermos aquilo que nós queremos ser.
Mas aí saímos lá fora. Amanhã estamos no nosso local de trabalho, onde estudamos, na nossa vizinhança, na nossa casa, no nosso lar, onde acontece muitas vezes as coisas. E aí, diante da primeira tentativa de Satanás contra nós, sucumbimos, saímos derrotados. E aí lembramos: poxa, eu havia decidido que a partir de então eu iria agradar a Jesus, e eu estou novamente fazendo o contrário. Não é assim? O que fazer, Deus? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Há um exército de forças do mal, há um exército de anjos malignos, caídos, que lutam contra nós dia e noite, não querendo isentar a nossa carne, que também tem culpa. Mas nós travamos essa luta. E o apóstolo Paulo, ele diz que, como todo soldado em guerra, há uma necessidade de nos revestirmos de uma armadura. Essa armadura é composta pelo capacete da salvação, pela couraça da justiça, pelo cinturão da verdade, pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e pelo escudo da fé. Ele diz que se nós não estivermos totalmente revestidos dessa armadura, somos alvejados, porque esse exército composto de principados, potestades, forças espirituais da maldade, eles estão o tempo todo prontos para nos alvejar. E nós sentimos muitas vezes as suas setas malignas fincando no nosso coração. Um desejo mau, um pensamento mau, uma ideia errada, uma sugestão muito ruim. São as setas que o maligno vai desferindo contra nós, porque ele não quer que nós escolhamos o Filho de Deus, ele quer que nós soltemos Barrabás, ele quer que nós deixemos Barrabás livre. E se eu e você não estivermos com essa armadura completa, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, calçados preparatórios para a pregação do Evangelho, somos facilmente alvejados. E Paulo diz mais: além de toda essa armadura, orem, orem, orem o tempo todo em espírito. Orem constantemente, ou seja, está trabalhando, andando na rua, em casa, na escola, você está orando em espírito: Senhor, me orienta nisso, me ajuda nisso, me dirige nisso, Senhor, protege-me contra esses ataques do mal. Não se tornar aquela pessoa neurótica, né? Que ela tem uma, vamos dizer, uma neurose. Não, mas é uma pessoa sábia e espiritual, que sabe que está em guerra, que sabe que está num campo de batalha e que não pode marcar bobeira, tem que estar atento. Paulo fala da oração e da vigilância. Ele fala: orem e vigiem o tempo todo, ou seja, estejam orando em pensamento, em espírito, e vigiando, para ver onde Satanás ele pode te atacar, onde está o seu ponto fraco. Cada um sabe onde tem a sua fraqueza, não é verdade? Como Aquiles, na mitologia, ele tinha aquela ponto fraco no seu calcanhar. Todos nós temos um ponto fraco, onde Satanás ele tem predileção por atacar, onde ele gosta de nos apanhar. E aí, sabendo disso, vigiemos com toda a oração, com toda a súplica no Espírito. Vigiemos, tomemos cuidado.
Se você pende para uma determinada coisa, fuja daquela coisa, fique longe daquela coisa, tire os olhos daquela coisa. Se algo te atrai, é dali que você tem que tomar distância. Fuja. Paulo fala também nas suas cartas que contra Satanás, o diabo, as forças do mal, nós temos que enfrentar. Nós não podemos fugir, porque somos mais fortes. Agora, contra a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos, temos que fugir. Enfrentar Satanás, ir para cima dele, mas da nossa carne fugir. Interessante, né? Isso significa que a nossa carne é mais perigosa contra nós do que Satanás, porque Satanás já está vencido. Ele foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, do que ele. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é mais forte do que todas as legiões de demônios juntos. Só que a nossa carne, queridos, ela pode enfraquecer o nosso espírito. A nossa carne pode anular o nosso espírito, ou até mesmo entristecer e deixar de lado o Espírito Santo que está em nós. A nossa carne é fogo. A nossa carne é uma droga. A nossa carne é uma podridão. Sabe aquela carne que você deixa fora da geladeira? Deixa em cima do armário, em cima de uma pia, esquece? O que acontece ali depois de algumas horas, de alguns dias? Cheio de bicho, né? Larvas. Tanto a nossa carne no sentido humano, ela tem tantos vermes, ela tem tantas bactérias, que ela ultrapassa em trilhões aos organismos vivos benéficos que nós temos dentro de nós. Sabe aqueles organismos vivos e benéficos que nós temos em nós? Os micro-organismos. As bactérias são em números trilhões de vezes maior. Nós temos uma fábrica de vermes dentro da nossa carne. Prova disso é que a pessoa morre, dali a 2, 3 dias já está forrada, os vermes cobrem toda aquela pele da pessoa. E falando no sentido espiritual, a nossa carne é podre, a nossa carne não presta, a nossa carne só tem coisa ruim. E o pior é que nós temos que carregar essa carne o resto da nossa existência aqui. Enquanto estivermos vivos aqui, temos que carregar essa carne. É como se fosse uma condenação, uma pena que nós estamos cumprindo. No tempo do Império Romano, uma das penas impostas para um homicida, um criminoso, era que este criminoso, esse homicida, deveria carregar amarrado ao seu corpo uma parte do cadáver da pessoa que ele matou. Se ele matou uma pessoa, muitas vezes cortava-se o braço da pessoa que ele matou, amarrava aquele braço às costas do homicida, ou no próprio braço do homicida, tinha que carregar aquele pedaço de carne podre, até feder, entrar em putrefação. E por onde ele passava, as pessoas sentiam de longe o cheiro. Olha, aquela pessoa está carregando uma carne podre no seu corpo, é sinal que ele matou alguém, e essa é a condenação que ele está sofrendo. Dura essa condenação, né? Mas é a mesma condenação que eu e você experimentamos. Nós levamos essa condenação, ou seja, carregar a nossa carne podre, a nossa carne pecaminosa, todos os dias da nossa vida aqui, até que nós venhamos ter um corpo novo e glorificado, onde não mais reina o pecado e a injustiça. Esse dia chegará,
Mas enquanto isso, nós sofremos esta condenação. Queridos, a pergunta que não quer se calar: que faremos de Jesus? Chamado o Cristo. O que você vai responder? Devo crucificá-lo? Soltar a Barrabás? Ou eu mantenho o Barrabás preso e dou liberdade para Cristo viver em mim? Qual a tua escolha? Curve sua cabeça junto comigo. Senhor, temos ouvido a tua palavra, temos ouvido a tua voz. Pedimos clemência, perdão, misericórdia, porque muitas vezes, da mesma maneira como o povo judeu, nós estamos dizendo: crucifica Jesus e solte Barrabás. Todas as vezes que nós queremos agradar nossa carne, todas as vezes que nós escolhemos obedecer a voz do inimigo. Mas nessa noite, Senhor, nessa noite, apesar de tantas e tantas vezes nós tomarmos essa decisão, não cumprirmos, essa noite nós queremos que seja diferente, Senhor. Essa noite nós queremos que o nosso foco seja mantido. Nós queremos estar com determinação. Amanhã, quando a carne se levantar contra nós, o inimigo se impor, nós queremos continuar dizendo: solte Jesus e crucifique Barrabás. Solte Jesus, prenda Barrabás. Nós queremos a vida do Filho em nós, porque o Filho traz vida, o Filho traz alegria, o Filho traz perdão, o Filho de Deus traz amor, traz salvação, traz tudo que é bom. Enquanto Satanás, ele só vem para roubar, matar e destruir. Que fique preso Satanás, que fique preso Barrabás, que ele não venha ser solto na nossa vida, mas que o Filho de Deus reine em nós. Uma chance talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. E dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
Barrabás? Com certeza todos nós levantaremos as mãos, dizendo: não, eu escolho Jesus, eu não quero Barrabás. Mas eu não quero fazer nenhum apelo emotivo desse tipo. Eu quero somente orar, somente pelas pessoas que estão enfrentando essa barra mesmo durante o dia, a sua vida. E algumas já até sucumbiram diante dessa luta, algumas já até desistiram, falaram: não dá, Barrabás é mais forte. Eu não quero que você venha à frente por uma emoção. Não, eu amo Jesus, eu quero Jesus. Todos nós queremos, e Jesus sabe disso, que nós queremos Ele. Mas eu quero orar somente pelas pessoas que realmente estão travando essa luta, essa batalha, não estão aguentando, estão entregando os pombos, estão vendo que Barrabás está vencendo. Essa noite eu quero declarar vencido esse Barrabás. Eu quero declarar vencida essa luta por você. Eu quero que o Senhor te fortaleça nesta noite. Eu quero que o Senhor nessa noite derrame sobre a sua vida um quebrantamento tal, e te dê uma renovação tal, que você nunca mais seja o mesmo derrotado pela carne, o mesmo derrotado por Barrabás. Mas que o Senhor na sua vida se faça forte, porque Ele te chamou para ser vencedor, príncipe. Ele te chamou não para ser derrotado, não para ser caído. Essa luta de todos nós, Senhor, essa batalha de todos nós, Senhor, sentimos na nossa carne, na nossa pele, Pai, essa luta. Todos nós, vez por outra, nos sentimos impotentes, fracos. Às vezes queremos desanimar, às vezes pensamos que vamos ficar caídos, que acabou. Mas, Senhor, nessa noite eu me coloco junto com cada um dos seus filhos, Pai, que sofrem essa luta, que sofrem esses ataques do inimigo. Nessa noite, Pai, eu me coloco como um deles, Pai, e venho te suplicar, Jesus, faça-se forte para conosco, coloca a tua força em nós, que possamos sair daqui esta noite fortalecidos, revestidos como gigantes da fé, que Barrabás nunca mais tenha domínio sobre nós, e que se nós vacilarmos, venhamos ter força de nos levantarmos novamente no mesmo instante, dizendo: não vou permanecer caído, não vou permanecer prostrado, porque o Filho de Deus em mim é mais forte que tudo. A força do Filho de Deus em mim é mais forte que toda a força do mundo. Aquele que está em mim, que nunca vai me abandonar, que nunca vai sair de perto de mim, é maior do que o que está no mundo, é maior do que todas as regiões, é maior do que todo principado, do que toda potestade, do que toda força do mal. Senhor, nos cobre com teu sangue.